Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Nós vamos dar continuidade no capítulo 6, Histórias dentro da História. Hoje é a nossa quarta videoaula e eu vou pedir para vocês colocarem a apostila aí do ladinho. Nós estamos na apostila, na página 271. É bom para vocês poderem ir acompanhando comigo. Então, primeiro, a gente vai começar com uma pergunta aí. Então, a pergunta é: vocês se lembram de alguma capa de livro com uma ilustração interessante que fez com que vocês quisessem comprar aquele livro? Sim ou não? Então, se sim, geralmente a gente fala que a capa do livro é ela que vai fazer o nosso chamariz, ou seja, nosso chamativo para querer comprar aquele livro, tá? Claro que o livro por si só, a história que ele conta é importante, mas a capa é muito importante, porque é ela que chama as pessoas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a uma livraria ou não, mas quando a gente vai a uma livraria, a gente tem muito disso, né? A gente olha o livro e fala, nossa, que lindo, quero para mim. Então, o que faz essa aproximação da gente com o livro, muitas vezes é a própria capa, tá? Aí nós vamos começar a falar de um artista chamado Maurice Sendak. Ele é responsável por fazer ilustrações de alguns livros e a gente vai falar de um livro especial aí durante este capítulo, tá? Então ele fala, Maurice Sendak escreveu e ilustrou o livro Onde Vivem os Monstros, que conta a história de uma ilha cheia de criaturas fantásticas, criadas pela imaginação de um menino quando sua mãe o coloca de castigo. Nesta capa, o artista buscou representar uma síntese da história, mesmo não tendo colocado nela o menino, personagem principal da narrativa, que se torna rei na ilha, tá? Então vai contar um pouquinho sobre este livro aí e sobre como foi a criação deste livro. Então ele fala que ele fez várias ilustrações de algumas cenas do livro aí, tá? Os monstros do livro, eles são todos diferentes uns dos outros, com características variadas e formas muito interessantes. E aí o artista conta que para criá-los, né, ele se inspirou na época então que ele era criança e que ele vivia nos Estados Unidos, e que os seus parentes, eles vinham da Europa em condições difíceis para a casa deles, para visitá-los, devido à guerra. Então eles eram desalinhados, com dentes horríveis e com pelos no nariz. E aí é a visão dele quanto criança, observando aquela cena de receber os parentes. Os parentes não eram pessoas arrumadas iguais eles eram lá nos Estados Unidos. Então, esses dentes desalinhados, os pelos no nariz, eram coisas que os pais dele, ou as pessoas com qual eles conviviam, não tinham, tá? E aí ele fala, né? Antes de dar vida por meio da arte às criaturas da ilha, o ilustrador conta que o livro se chamaria Onde se Vivem os Cavalos Selvagens. Mas um fato engraçado aí é que ele mudou de ideia porque ele percebeu que ele não conseguia desenhar cavalos direito, mesmo sendo um desenhista experiente. A saída, então, para ele resolver este problema foi usar a criatividade e usar, então, monstros para trabalhar neste livro. Detalhe, eu sempre utilizo isso muito em sala de aula, né? Às vezes a gente pede, olha, desenhe uma casa. E aí a pessoa fala, olha, eu não consigo desenhar uma casa. Então desenhe o que você consegue desenhar. É um prédio? Desenhe um prédio, não tem problema. A gente tem muito disso em desenho. A gente tem que recorrer àquilo que a gente tem capacidade realmente de fazer, tá? Então aqui a gente tem a capa do livro dele. Notem lá o monstro, né? Ele é bem grande, ele está quase do tamanho das árvores aí, e a gente tem um barquinho lá no fundo, tá? Então, esta é a capa do livro dele. Depois, a gente tem, então, duas imagens para falar um pouquinho sobre o quanto a gente consome imagens, tá? Essa primeira é de 1950, na década de 50, né? E ela mostra uma propaganda de uma geladeira. E a segunda, ela é mais atual, mas não fala de quando é, mas ela mostra uma propaganda de uma capa de perfume, tá? De um perfume. Então, ele fala o seguinte, contar histórias por meio de imagens. A ideia de contar histórias por meio de imagens é muito usada pelo jornalismo e pela publicidade. As imagens são empregadas nesta área para que a comunicação ocorra de forma instantânea. Eu costumo dizer que a gente consome imagem o tempo inteiro, né? A gente vê uma marca de uma roupa que a gente gosta no outro e a gente fala, olha, quero para mim. A gente vê algum produto com o outro e a gente quer adquirir aquele produto. E aí ele fala, quanto mais avança a tecnologia, mais rapidamente as pessoas querem acessar conteúdos e compreendê-los.
sem gastar um tempo longo com a leitura. Na década de 50, as propagandas elas traziam não apenas a marca do produto, o slogan e uma imagem, mas também um texto explicativo. Então, se a gente observar aqui essa propaganda da geladeira, a gente tem a mulher, a geladeira, nome da geladeira, né? Então, a gente tem um texto explicativo sobre essa geladeira, o que era comum. Porque na década de 50, por exemplo, as pessoas liam muitos jornais, que a gente não lê mais hoje em dia, né? A gente lê tudo via internet. Então, elas liam muitos jornais, havia muita parte escrita, não havia muita ilustração igual a gente tem hoje, tá? E aí ela fala o seguinte: hoje em dia isso não acontece. Para se fazerem boas propagandas e difundir notícias de maneira eficiente, existem muitas técnicas desenvolvidas para que as imagens contem por si só o que seria dito por um texto. Nas redes sociais, por exemplo, foram criados memes que sintetizam as mensagens em uma ou mais ou duas imagens e às vezes algumas palavras que o público geralmente jovem compreende rapidamente. Você conseguiria vender um produto ou uma ideia apenas com uma imagem? Então, se a gente observar a propaganda do perfume, por exemplo, não há nada escrito. A gente só consegue ver o sorriso da mulher e o perfume aqui na mão dela. Então, está passando uma mensagem que ela está feliz com este perfume. Claro que a gente precisaria de mais algumas informações, onde vende esse perfume, qual o preço desse perfume, né? E assim por diante. Mas a gente compra muita imagem hoje em dia. Não necessariamente a gente compra as mensagens. Bom, continuando aí, ele fala o seguinte: além de histórias fictícias criadas pela mente humana, há também aquelas que são reais. Também essas histórias têm suas representações na arte. No período em que ainda não existia fotografia, essas representações artísticas foram muito importantes, porque eram os únicos registros disponíveis de um acontecimento. Então, quando a gente pensa em história, a gente pensa nisso, né? Pensar que determinados acontecimentos históricos a gente só conhece porque alguém ilustrou aquele acontecimento histórico. Por exemplo, teve uma época em que existiam os artistas viajantes e eles tinham a função de registrar as roupas, as frutas, o que acontecia na casa daquelas pessoas. Então, os artistas viajantes, eles ficaram responsáveis por demonstrar o que acontecia aqui no Brasil, tá? E a gente pensar nos artistas como um todo, muitos deles retrataram momentos históricos numa história aí total, tá? Ou seja, eles pensaram em retratar estes momentos para que as pessoas pudessem entender o que tinha acontecido ali naquele momento, tá? Na história do Brasil, então, a gente tem o episódio do Grito da Independência, que é bastante conhecido. Então, de acordo com relatos tradicionais, diz que, Dom Pedro I teria chegado às margens do rio Ipiranga com a sua cavalaria e gritado, triunfante, com a sua espada para o alto, independência ou morte! Proclamando que o Brasil deveria ser independente de Portugal. Porém, a pintura de Pedro Américo parece retratar como o momento aconteceu. Mas é legal a gente lembrar aí, que a pintura ela não foi feita na época do acontecimento, mas sim criada anos depois no ateliê do artista, para registrar e celebrar o fato histórico. Então, se a gente pensa, por exemplo, hoje em dia, se eu pedir para vocês retratassem como foi o primeiro dia de aula do primeiro ano, será que vocês conseguiriam retratar todos os detalhes deste primeiro dia? Se vocês choraram, se vocês não choraram, se vocês obedeceram, se vocês fizeram fila, se vocês comeram um lanchinho, como era a professora, qual era a roupa que ela vestia. Dá pra gente lembrar de todos esses detalhes? Provavelmente não. Por quê? Como é um acontecimento que aconteceu há muito tempo, a gente perde um pouco das memórias aí sobre aquele determinado dia. Ou mesmo se eu pedir para vocês retratarem um fato que ainda está próximo, que foi o primeiro dia que vocês me conheceram, no 6º ano. Será que vocês lembrariam de todos os detalhes? Como foi a nossa aula, o que eu passei, o que vocês disseram e assim por diante. Então, a nossa memória ela vai esquecendo alguns detalhes. É natural isso acontecer, tá? Então, ele fala o seguinte, que o pintor ele fez algumas escolhas para que tudo ficasse mais organizado e harmonioso do que provavelmente foi. E aí ele vai contar como foi. Conta-se que, na verdade, Dom Pedro I e sua tropa não estariam montados em cavalos, e sim em animaizinhos que eram considerados animais de carga, como mulas e burros, e que por causa do forte calor do Brasil, não estariam tão bem vestidos com fardas fechadas como mostra a imagem. Então,
Se a gente pensar nessa cena, a gente vai ver lá mais pra frente, ele retratou as pessoas montadas em cavalos, e na verdade seriam pequenos animais de cargas aí. Outra coisa é o calor, né? Quem tá com muito calor não fica com a fardinha fechada, ou limpa, organizada e bonitinho. E aí ele retrata da maneira como ele acredita que foi, ou como ele gostaria que fosse, e assim por diante. Além disso, tem um fato engraçado aí, relata-se que o imperador estava com uma forte dor de barriga no dia e que havia parado para usar a margem do rio como banheiro. Nossa! Então imaginem, será que um cara desse estaria bem vestido, né? Como será que ele estaria aí? Estaria meio desajeitado, né? E assim por diante. Bom, aí a gente tem a imagem, né? Então aqui a gente consegue ver o Dom Pedro com a espada e falando independência ou morte! E todos os restantes aqui nos cavalinhos aí bonitinhos. Mas, como conta a história verídica, na verdade isso daqui eram todos mulas, né? E animais de cargas. E o pessoal não estaria tão bem vestido quanto eles estão aqui, tá ok? Tranquilos até aí? Bom, aí a gente tem uma pergunta para vocês e nós vamos discutir essa pergunta lá no chat, tá? Será que o momento histórico deve ser registrado apenas com as suas qualidades heróicas ou deve ser retratado fielmente? O que vocês acreditam aí? Se vocês fossem retratar um momento histórico, vocês trabalhariam mais com a ideia das qualidades heróicas ou mais como realmente foi aquele momento histórico, tá? A gente vai conversar depois no chat. Aí, as questões da semana são as questões da página 274, exercício 2, o para conferir, página, eu não coloquei a página, para conferir, página 276, exercício 2, 3, 4 e 5, e duas atividades práticas. A primeira atividade prática é na página 274, e vocês vão realizar o desenho na própria página 274. Tá? Então ele fala, o autor e ilustrador do livro Onde Vivem os Monstros, de Maurício Sendak, tinha dificuldades para desenhar cavalos, por isso criou outras criaturas como personagens de sua história. Pense em um animal que você não sabia desenhar muito bem e aceite o desafio de tentar desenhá-lo. Preencha a capa do livro com o seu desenho e o nome do animal. Então é um desafio aí para vocês. Eu vou pensar numa lagarta. Então, vou desenhar uma lagarta. Eu vou desenhar um beija-flor. Desenhe um beija-flor. Animais que vocês têm dificuldade para desenhar. Uma girafa, um hipopótamo, o que for, mas que vocês tenham dificuldade, tá? Página 275, exercício 4. Esse vocês vão realizar no caderno, tá? E ele fala o seguinte... Pedro Américo retratou em sua pintura um momento importante da história do Brasil. Escolheu mostrar este momento de maneira heróica. Qual é o momento histórico estudado neste ano da disciplina de História que você escolheria retratar? Como você o retrataria? Pense e depois o desenhe no caderno de artes. Por fim, exponha seu desenho ao restante da turma para que os colegas o identifiquem. Esta parte nós faremos no chat. Então, vocês vão mostrar a pintura de vocês e eu vou ver se alguém adivinha que momento histórico é aquele que está sendo retratado ali. Tá ok, gente? Bom, por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.